do versículo 1 a 5. Assim diz a palavra de Deus: Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Rute. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o marido. Vamos orar só essa porção hoje. Deus, obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor nos ensine a sempre confiar no Senhor. Nos ensine a temer o Senhor, a receber a Sua disciplina, e que nós nunca venhamos a ir para o caminho de Moabe. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quanto que custa para que você deixe tudo aqui em Uberlândia e vá para uma outra cidade ou até um outro país? Se te oferecesse um salário de 10 mil reais, você iria? Deixava tudo e ia? Ou 10 mil reais está pouco? Talvez você ganhe 10 mil aqui, né? 20 mil. Você iria para um outro país ou para uma outra cidade, deixar tudo aqui? E se Deus te mandar para outra cidade ou para outro país, para você ganhar o mesmo tanto, você iria? Mas e se essa proposta de ganhar o mesmo tanto em outro local tivesse uma proposta, um propósito para o reino de Deus? Vamos supor que a quarta igreja quer plantar uma igreja lá no sertão mineiro, lá no Vale de Jequitinhonha. E daí tem um empresário aqui que quer investir. E esse empresário vai abrir uma empresa lá, e ele fala: olha, nós precisamos de 4 famílias que vão lá para o Vale de Jequitinhonha para ajudar na plantação da igreja. Eu vou como plantador, como pastor, missionário, e eu preciso de 4 famílias para começar a reunião, né? Para começar o grupo da igreja. Mas a proposta seria o mesmo salário que você ganha aqui. Você iria? Alguns talvez. Porque às vezes, meus irmãos, nós obedecemos às propostas do dinheiro e nós não obedecemos às propostas de Deus. E nós entramos naquilo que Jesus falou em Mateus 6,24. Vocês não podem servir a 2 senhores. Você não pode servir a mim e as riquezas. E ali Jesus chama as riquezas de Mamon, que é um Deus. Se o dinheiro ele comanda a minha vida, se ele direciona as minhas ações, se por dinheiro eu faço coisas que por Deus eu não faria, Mamon é o meu Deus. Mas também não estou dizendo que Deus não pode me dar uma proposta para me ganhar o dobro em outro lugar. Mas o que move o seu coração? Finanças ou Deus? Porque tem lugares, meus irmãos, que a gente não quer ir, nem se Deus mandar. Mas se tiver uma boa proposta financeira, a gente vai. Por exemplo, deu uma polêmica na época do governo passado, que tinha os médicos cubanos. E eu não quero entrar nos méritos de política, mas um dos questionamentos é: os cubanos vão para onde os médicos brasileiros não querem ir, não é mesmo? Porque o que é um médico? O médico ele pensa assim: eu quero ficar num grande centro, eu vou ganhar mais, eu vou estar perto da minha família. Mas os cubanos não, iam para os ribeirinhos, iam para o sertão nordestino. Então a gente tem que pensar se a gente é movido pela necessidade financeira ou se a gente é movido pelo propósito de Deus.
Por que será que vale a pena eu mudar para uma outra cidade, mesmo ganhando mais? Será que vale a pena o custo-benefício? Será que o dinheiro é o mais importante na minha vida? Será que vale a pena eu deixar a minha família aqui e ir para longe? Eu tenho que aprender uma nova cultura? Será que vale a pena o custo-benefício? Será que lá tem igreja? Você pensou nisso? Eu lembro que ainda trabalhava na igreja de Belo Horizonte, em Contagem, e certa vez chegou um pai de um menino lá. Eu queria conhecer a igreja, as dependências, conhecer os pastores. Muito bem, senhor, seja bem-vindo, vem cá que eu vou te apresentar a igreja e tudo. Mas o que está acontecendo? O senhor vem aqui, o senhor quer congregar conosco? Ele, não, que meus filhos passaram na UFMG, e se não tiver uma igreja boa para ele congregar aqui, ele não vai vir fazer faculdade da UFMG. Ou seja, esse pai estava preocupado mais com a espiritualidade dos seus filhos do que se ele ia fazer uma boa faculdade da UFMG. Será que a gente tem essa preocupação com os nossos filhos? Será que a gente está mais preocupado com que eles fiquem ricos e bem-sucedidos financeiramente? Ou será que a gente está mais preocupado com que eles sejam servos de Deus? Porque corre o risco dessa mentalidade secular entrar tanto dentro da gente, dentro do nosso coração, e a gente está mais preocupado dos nossos filhos serem bem-sucedidos nesse mundo do que bem-sucedidos numa relação com Deus. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa história que nós vamos aqui entrar nessa aventura, essa história é uma aventura. Você conhece o livro de Ruth, é uma história linda de amor, de resgate, e é uma aventura porque trata também de uma família que ela foi tentar a vida num outro país. Trata-se de uma família que foi tentar a vida em outro país. Para você entender um pouquinho desse livro, você vai ter que entender o contexto. No versículo 1, a parte A apenas diz o seguinte: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Só a parte A por enquanto, versículo 1. O contexto então era ainda no período dos juízes. Quem conhece a Bíblia sabe que o período dos juízes era um período de altos e baixos na vida do povo de Deus. Por quê? Eles já tinham chegado na terra prometida, mas eles não tinham um rei ainda. Então o povo caía em declínio na obediência a Deus. Deus mandava tempos difíceis. E daí o povo clamava a Deus, Deus mandava o quê? Quem lembra? Um juiz libertador. Sansão, Gideão. Então era a época do povo de Deus que tinha altos e baixos. Clamava a Deus, Deus levantava um libertador. Daí, como eles não tinham um rei, eles começavam a desobedecer a Deus, eles tinham declínio, eles tinham dificuldade. E meus irmãos, vai dizer que estava tendo fome na terra. E a gente vê que no período dos juízes, toda vez que eles estavam passando por dificuldades financeiras, que eles estavam com fome, era castigo de Deus, era disciplina de Deus. Olha em Levíticos capítulo 26, versículo 18. Ela vai projetar ali. Levíticos capítulo 26, versículo 18 diz o seguinte: se ainda assim não me ouvirem, tornarei a castigá-los 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Quebrarei o orgulho da força de vocês e farei com que os céus sejam como ferro e a terra de vocês seja como bronze. Vocês gastarão as suas forças em vão, a terra não dará a sua colheita e as árvores da terra não darão seu fruto. Então naquela época era muito palpável o castigo e a disciplina de Deus na vida deles. Deus falou: olha, quando vocês passarem dificuldades financeiras, quando faltar pão, é porque eu estou chamando vocês ao arrependimento. Eu estou querendo quebrar o orgulho de vocês. Então era justamente isso que estava acontecendo no período dos juízes. E é tão interessante aqui, é que diz que eles saíram da casa de Belém, eles moravam em Belém. E Belém significa a casa do pão. Olha que paradoxo, estava faltando pão
na casa do pão por causa da desobediência da época do povo de Deus. Então a fome, a escassez, era disciplina do Senhor para o seu povo. Não quer dizer que toda vez que a gente passa dificuldades, significa que nós estamos em pecado ou que nós estamos desobedecendo a Deus. Dificuldades vêm para todo mundo, mas naquela época isso era muito palpável. Dificuldades de pão é porque Deus queria castigar o povo. Era muito palpável na época deles. E vocês acham, meus irmãos, que hoje Deus ainda nos disciplina? Sim. Em Hebreus, no capítulo 4, no capítulo 12, versículo 4, a partir do versículo 5 diz: E vocês se esqueceriam da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Então Deus estava disciplinando o seu povo, chamando eles ao arrependimento. E aqui nós vemos, meus irmãos, que muitas vezes a gente não quer ouvir a disciplina do Senhor. Volto a dizer, não significa que momentos difíceis é porque eu estou errado. Eu lembro, por exemplo, do apóstolo Paulo, diz em Atos capítulo 28, que ele estava obedecendo a Deus viajando para Roma. E diz que nessa viagem só tinha ventos contrários. Teve um naufrágio, eles caíram numa ilha, uma cobra pica a mão de Paulo, lembra dessa história? Ou seja, mesmo obedecendo a Deus, momentos difíceis podem acontecer conosco. Porém, momentos difíceis podem ser Deus nos chamando a um arrependimento, a um conserto com Ele. Nessa época era. Nessa época dos juízes era. E muitas vezes, meus irmãos, vamos ser sinceros, a gente não quer ouvir o Senhor. Nós não queremos ouvir a disciplina do Senhor, como eu li em Hebreus capítulo 12, que Deus disciplina a quem Ele ama. Ele disciplina porque Ele é um filho, Ele é um pai que ama os seus filhos e corrige os seus filhos. Mas muitas vezes nós queremos que tudo dê certo. Nós queremos que Deus nos sirva e não queremos ouvir aquilo que Ele tem para nos falar. Por quê, meus irmãos? Aqui diz que eles não ficam em Belém. Eles sabiam que se eles clamassem a Deus, Deus seria misericordioso com eles. Foi assim durante toda a história do período dos juízes. Eles pecavam, eles clamavam, Deus restaurava. Eles sabiam que se eles clamassem, Deus ia restaurar o pão em Belém. Mas já viu aquele negócio que não quer esperar? Sempre Deus livrava eles de tempos difíceis. Mas vamos pensar aqui, meus irmãos, é errado tentar a vida em outro lugar? É errado tentar a vida numa outra cidade, aceitar uma proposta do dobro do salário em outra cidade? Não é errado, mas depende do propósito, pode ser. Quando a vontade de ter pão é maior do que ter o pão, com P maiúsculo, o pão da vida. Quando a vontade de ter sucesso é maior do que servir a Deus, aí sim é errado. Quando nós não esperamos a disciplina do Senhor em tempos difíceis e esperamos aquilo que Ele quer tratar no nosso caráter, na nossa vida. Porque o que Deus queria tratar com tempos de fome? Levíticos 26 nós lemos. O orgulho do povo, o pecado do povo. E diante dessas dificuldades, ao invés de buscar o arrependimento e a direção do Senhor, a Bíblia fala que Elimeleque, o pai da família, eu coloquei esse tema aqui, ele escolhe o caminho largo. Elimeleque escolhe o caminho largo. Jesus falou sobre o caminho largo, lembram? Em Mateus 7, 13 e 14. Jesus falou que o caminho largo, ele é espaçoso, ele conduz para a perdição. E muitos entram no caminho largo.
Porque o caminho largo é o caminho onde eu faço a minha própria vontade. E aqui, meus irmãos, já cabe um alerta para nós, que quem levou a família para lá foi o pai da família, o chefe da família, Elimeleque. Mostrando o quanto que é importante nós, como homens, estarmos sempre diante de Deus, buscando a Deus para dar a direção correta para a nossa família. Porque nós é que levamos a nossa família na presença de Deus. Importante para as meninas que são solteiras e também para os rapazes que são solteiros, cuidado para não se casar com um homem que não teme a Deus e não busca a direção de Deus. Cuidado. Esse homem pode te levar para Moabe. A falta da liderança masculina em casa pode levar toda a família para uma morte espiritual. Não física, como de fato aqui aconteceu, mas uma morte espiritual. Elimeleque aqui representa o sacerdócio da família, que leva a sua família para longe de Deus. Mas por que ele leva a sua família para longe de Deus? Ele não foi buscar sustento para a sua família num outro lugar? Elimeleque estava errado de buscar pão para a sua casa? Estava errado. Você sabe por quê? Naquela época, meus irmãos, o culto a Deus era territorial em Israel. Aonde que tinha, nessa época não tinha o templo ainda, né? Que foi construído depois por Salomão. Aonde que tinha o tabernáculo de sacrifícios a Deus? Só em Israel. Aonde que tinha a arca da aliança, onde simbolizava a presença de Deus? Só dentro do tabernáculo que estava em Israel. Aonde que tinha os sacerdotes que ensinavam o povo a lei de Deus? Só em Israel. Aonde que tinha a lei e a palavra de Deus? Só em Israel. Naquela época o culto a Deus era territorial. Quem quisesse adorar o Deus de Israel tinha que vir. Hoje é diferente, né? Hoje é o ID, hoje é a igreja que vai. Naquele tempo o culto era territorial. Só tinha, meus irmãos, culto em Israel. Tanto que ir para Moabe simbolizava também adorar os deuses dos moabitas. Porque olha o versículo 15, quando as meninas querem voltar com Noemi, Noemi diz no versículo 15 do capítulo 1, então Noemi disse, veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, vá também com ela. Ir para Moabe simbolizava deixar o culto a Deus, deixar o ensino da palavra de Deus que só tinha lá e cultuar os deuses dos moabitas. Daí você pensa, mas não tem Deus em Moabe, não? Sim e não. Porque Deus está em todo lugar, obviamente, mas lá não tinha o culto ao Deus verdadeiro. Eles cultuavam falsos deuses. Lembra que nós lemos no culto Salmos 96, no início do culto? Os ídolos não passam de falsos deuses, mas o Senhor, porém, fez os céus. Então, ir para Moabe era ir para uma terra pagã, onde não tinha culto. Então, Deus, de alguma maneira, estava lá, porque Deus está em todo lugar. Mas Deus também não estava lá. Porque Deus estava no meio do seu povo, onde Ele prometeu estar. A arca da aliança estava ali. É a mesma coisa hoje, cristão que fica em casa e não participa da igreja. Deus está lá com ele? De alguma maneira sim. Mas se ele não participa da congregação, ele está fora do culto. Então, meus irmãos, o caminho largo que esse pai de família escolhe é um caminho de olhar as circunstâncias e não olhar a palavra de Deus. De não aceitar a disciplina do Senhor. Ele escolhe resolver as coisas pelo seu próprio braço, pela sua própria cobiça. Ele queria o pão, mas não queria o pão da vida. Porque em Belém não tinha o pão físico naquele momento, fartura, mas em Belém tinha sim o pão da vida. Ele esqueceu que não só de pão viverá o homem, mas de quê?
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí você fala assim, ele esqueceu? Nessa época Jesus ainda não tinha dito isso. Não, meus irmãos, isso está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Ele já sabia disso. E lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, diz que o povo de Deus passaria por dificuldades para que lembrasse que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está ali, né? Então Elimeleque, ele queria o pão, ele queria resolver os seus problemas, mas longe da casa do pão de Belém. Passaram-se quantos anos? Quase 10 anos. 10 anos e eles vão se acostumando a ficar sem culto, eles vão se acostumando a ficar sem a palavra de Deus, eles vão se acostumando a ficar sem os sacramentos. Sacramentos da velha aliança quais eram? Circuncisão e Páscoa. Eles ficaram 10 anos sem Páscoa. Imagina você ficar 10 anos sem a Santa Ceia. Talvez eles nem circuncidaram os meninos Malom e Quilion. Eles foram para lá talvez sem a marca da aliança. Eles ficaram 10 anos longe do culto, longe da palavra, longe dos sacramentos. Sabe aquele negócio? Vamos ficando um pouquinho mais. O negócio aqui está bom. O bolso está ficando cheio. Em Moabe tem fartura. O bolso vai ficando cheio, mas o coração vai ficando vazio, porque estava longe do culto, longe do povo de Deus, longe dos sacerdotes, longe da palavra de Deus. Meus irmãos, e vejam como uma desobediência vai puxando a outra. Porque diz que Elimeleque, ele morre. Versículo 3, algum tempo depois Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Então a gente pensa assim, o pai morreu, os irmãos com a mãe deviam ter pensado, vamos voltar para o nosso povo, vamos voltar para o nosso Deus. Mas eles não voltam, meus irmãos, porque a situação financeira lá provavelmente estava boa. Ele estava tendo muito pão, mas ainda sem o pão da vida. E uma desobediência vai puxando a outra, porque diz agora, versículo 4, que eles se casam com mulheres moabitas, a Orfa e a Ruth. Desobedecendo a Deus, porque Deus tinha falado que não era para um judeu, para um israelita casar-se com pessoas de outras etnias. Era mandamento de Deus, não podia ter casamento misto. Assim como hoje nós falamos, não pode ter casamento entre luz e trevas. E eles criaram os seus filhos então, que não conhecem a Deus, e filhos que não se preocupam com a lei de Deus. Ao se casar com mulheres moabitas, eles estão desobedecendo a Deus, que Deus mandava que um judeu não poderia misturar a linhagem com outros povos. Aqui talvez a mãe aqui já estava com o bolso cheio, Noemi. Talvez tinha dinheiro, talvez hoje a festa de casamento seria com 200 mil reais, uma festa. Mas com uma mulher moabita, ainda não convertida. Porque nós vemos que Ruth depois, ela é uma mulher para se casar. Calma que são cenas dos próximos capítulos. Mas naquele momento ainda não. Ela não era uma mulher para se casar naquele momento. Meus irmãos, nós temos que trazer então para nós esse texto e pensarmos: você aceitaria a disciplina do Senhor de tempos difíceis? Ou você ia tentar, como essa família, resolver no seu próprio braço, ter as suas próprias escolhas? Você aceitaria a disciplina do Senhor? Como nós lemos Hebreus 12, que Deus disciplina os seus filhos, porque Deus ama os seus filhos. Como que Deus nos disciplina hoje? Às vezes são as dificuldades da vida. Como eu falei, dificuldades não significa que eu estou em pecado. Dificuldades vêm para qualquer um. Não é mesmo? Lembra do apóstolo Paulo que eu falei? Obedecendo a Deus, tem um naufrágio, uma cobra pica a mão dele. Dificuldades vêm para qualquer um. Mas às vezes as dificuldades significam a disciplina do Senhor.
Sempre que eu estou passando por um momento difícil, eu e a Sharon, a gente faz um checklist. Nós passamos um momento difícil esse ano, dificuldade financeira, doença aiada de menino, e a gente começou a fazer um checklist lá. A primeira coisa que ela perguntou se eu estava dando dízimo. Eu falei, não, calma, isso aí tá legal. Não que Deus vai castigar quem não dá o dízimo, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que nós temos que fazer uma checklist sobre a nossa fidelidade a Deus. Então nós começamos a analisar, nós estamos criando os meninos direito? Será que nós estamos falhando? Por que essas dificuldades? Será que Deus quer nos mostrar o quê? Lá para aquela família, Deus queria mostrar que eles estavam em desobediência. O período dos juízes, isso era muito palpável e claro. Então Deus, às vezes, meus irmãos, nos disciplina sim por momentos difíceis. Tem pessoas que só vão abrir o coração quando estiver num leito de cama. Não é verdade? Quando ela está num leito de cama, ela abre o coração para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Às vezes, dificuldades financeiras, Deus nos traz para que a gente veja que nós não temos controle e poder de nada. Ele nos tira o emprego, para mostrar que não podemos confiar no emprego, devemos confiar nele, que é o provedor do emprego. Dificuldades são sim, podem ser sim, disciplina do Senhor. Mas lembre-se, Deus disciplina os seus filhos, porque ama os seus filhos. Deus também, nós vemos que Deus usa a igreja para disciplinar, para ser instrumento da disciplina do Senhor. Capítulo 13 de Hebreus, versículo 17, diz o seguinte: obedeçam os seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem devem prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário, isto não terá proveito nenhum para vocês. Deus usa também a igreja, os líderes, pastores, para nos disciplinar. Eu meditando nesse texto, eu pensei assim, que o meu trabalho como pastor é fazer de tudo para que você não vá para Moabe. Vocês têm que entender as metáforas hoje, tá? O meu trabalho como pastor é fazer de tudo para que você não vá para Moabe, para que você não deixe de confiar no Senhor, para que você não vá para esse mundo. Então a pergunta eu volto: você aceitaria a disciplina do Senhor na sua vida? Quem são os seus líderes? Quem são o seu pastor? Quem é o seu pastor? Você tem alguém que você se submete, que ele pode falar para você: não vá para Moabe, não vá para esse caminho, vá pelo caminho da obediência a Deus. Você tem alguém que pode te chamar a atenção para que, se você estiver indo para Moabe, para essa terra desse mundo, alguém que te chame para voltar? Você aceitaria essa chamada de atenção? Volte, não vá para lá, volte, lá não tem culto. Você aceitaria alguém te falar para você não se casar com uma moabita? Você está aberto a essa disciplina? Não se case com uma moabita. O que é uma moabita? Uma mulher que não conhece o Senhor ainda. Você estaria aberto a alguém te alertar para que você não adore mamon, dinheiro, e o dinheiro não mova a sua vida? Ou se você tiver uma disciplina do Senhor, se você vai para Moabe e a igreja precisa te disciplinar, você deixa Moabe ou deixa a igreja? Porque hoje nós temos visto muito isso. Às vezes a liderança precisa chamar alguém de volta de Moabe. Quando eu falo Moabe, vocês estão entendendo? A liderança precisa chamar alguém de volta de Moabe, e a pessoa pega e sai da igreja e não aceita a disciplina do Senhor. Porque hoje tem tanta igreja, né? Daí a pessoa vai para outra igreja. Ainda na presbiteriana nós conseguimos ter um certo controle disso, que quando vem alguém de outra igreja, ela vem com uma carta de transferência, que mostra a idoneidade dela na outra igreja. Porque nós temos que pensar, meus irmãos, se nós estamos dispostos à disciplina do Senhor em tempos difíceis.
Porque qual foi a consequência? Voltando para Ruth, a consequência foi morte e desamparo. Diz que depois que o pai morreu, os filhos morrem também. Versículo 5 diz: depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. A consequência de buscar segurança em Moabe, essa consequência trouxe morte espiritual, trouxe morte literal para os homens da família. Ficou só as mulheres. Por isso que eu falo, mulheres, cuidado com os homens que vão te guiar. Porque, meus irmãos, fora da direção do Senhor, o resultado é trevas. E às vezes coisas irremediáveis. Fora da direção do Senhor, fora de Belém, fora da casa do pão, o resultado é trevas. E às vezes coisas irremediáveis. Porque esses homens da família morrem. Mas daí talvez você pensa como eu pensei, mas se eles estivessem em Belém, eles não morreriam? Deus não tem os nossos dias contados? Sim, eles poderiam morrer em Belém, mas não morreriam em rebeldia e desobediência contra o Senhor. Seguir o caminho do seu próprio braço, seguir as suas próprias escolhas, buscar o pão dessa vida acima da direção e do pão da vida que é o Senhor, vai causar morte espiritual. Talvez não literalmente, não gente vai morrer não, mas morte espiritual na família. Porque o que direcionava essa família já não era o Senhor, era Mamon. Eles queriam a prosperidade de Moabe, porque na sua terra tinha fome. Então, nesse caso, buscar uma nova oportunidade foi errado e desobediência contra Deus. Resumindo, meus irmãos, o que acontece então com essa família? Eles estão mais preocupados com a sua situação financeira do que servir a Deus. Qual a sua maior preocupação? Aonde você gasta mais tempo? Você gasta mais tempo com o quê? Porque aonde você investe o seu tempo, os seus esforços, quer dizer a sua maior preocupação da sua vida. Qual a sua maior preocupação com seus filhos, você que é pais? Que eles sejam bem-sucedidos ou que primeiro eles sejam servos de Deus vivo? Então essa família estão mais preocupados com isso. Eles não aceitam a disciplina do Senhor. E vejam, meus irmãos, que a disciplina do Senhor não durou tanto tempo, porque no versículo 6 diz que Noemi ela resolve voltar da terra de Moabe com as suas noras, porque em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo dando alimento. A disciplina não era para sempre. Diz que Deus se lembrou do seu povo dando alimento de volta. A disciplina do Senhor não é para sempre. Então eles não aceitam a disciplina do Senhor. Ficar em Belém era aceitar a disciplina do Senhor. Eles têm decisões baseadas no que é melhor e não no que Deus diz. Porque o que Deus dizia quando tivesse momentos difíceis? Clamem, se arrependam e eu vou ter misericórdia de vocês. Depois isso está claro em 2 Crônicas 7,14, lembra? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou sarar a terra. Não é isso que Deus diz? Então eles preferem a direção do seu braço do que ouvir a direção de Deus. E eles ficam longe da casa de Deus, meus irmãos, da casa do pão, por 10 anos. Eles ficam longe da igreja por 10 anos. Seus filhos cresceram longe da igreja por 10 anos. Então hoje, meus irmãos, eu digo a você, dê ouvidos ao que o Senhor quer lhe ensinar com as dificuldades.
O que o Senhor quer ensinar com as dificuldades? Há um propósito em tudo. Talvez Ele te chame ao arrependimento e para confiar nele. Não tente resolver no seu braço, na sua sabedoria. Tente resolver de acordo com a palavra de Deus. Momentos difíceis, nós, homens principalmente, a gente quer ter que fazer alguma coisa. Homens comprometidos em sustentar a sua casa, quer dar o seu jeito. Mas não, ouçam a direção do Senhor. Como nós precisamos, como homens, buscar a direção do Senhor. Talvez aquela reunião de homens nossa mensal tinha que ser quinzenal, porque está nas nossas mãos a liderança da nossa casa. Porque sem a direção do Senhor nós vamos levar a nossa família para Moabe. Nós vamos buscar aquilo que é melhor financeiramente, mas longe de Deus. E eu rogo a vocês, meus irmãos, não vá para Moabe. Não deixe Belém, não deixe a igreja. Traga a sua família para cá. Aqui é a casa do pão. Aqui há os sacramentos, aqui há a palavra, aqui você é lembrado dominicalmente sobre as coisas eternas. Você passa de segunda a sábado preocupado com coisas seculares, e tem que preocupar mesmo. No domingo você vem para a feira da alma, para lembrar das coisas eternas, para lembrar que é melhor servir a Deus com dificuldades do que estar nesse mundo próspero sem a Deus, sem servir ao Senhor. Não vá para Moabe. E se você está indo para Moabe, para o mundo, volte. Não espere 10 anos. Porque você vai se acostumando com o mundo, você vai se acostumando com a cultura de Moabe. Você vai se acostumando, e daí uma escolha vai vindo errada atrás da outra. Volte para a casa do pão. Convide as pessoas que estão afastadas, volte para a casa do pão, porque o resultado fora da casa do pão é morte espiritual, para toda a família. Porque nós vamos ver, meus irmãos, que Deus, depois Ele vai ter misericórdia dessa mulher que fica desamparada. Deus muda a história de Noemi. Acalma, cenas para os próximos capítulos. Deus muda a história de Noemi, porque ela volta. E Deus muda a história de uma das suas noras, Ruth, porque resolve voltar com ela. Por que Deus muda a história delas? Porque elas voltam para onde tinha culto. Tanto que Noemi vai falar para ela: minha filha, fica aqui, aqui você pode ter outros maridos, eu já sou velha. E ela fala: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. A vida dessas duas mulheres que voltam para Israel é transformada, porque elas vão para onde tem pão, o pão da vida. Porque, meus irmãos, nós sabemos que em Belém voltou a ter pão, o versículo 6 fala disso. Mas a nossa maior esperança foi que o pão da vida depois nasce aonde? Em Belém. O pão da vida, aquele que muda a nossa vida e muda a nossa família, nasceu em Belém. Está tentado a ir para Moabe resolver as coisas pelos seus próprios braços? Volte. Você tem uma mentalidade de Moabe, do mundo, de secular? Você é movido pelas melhores propostas, ou você é movido pela disciplina do Senhor, que às vezes é necessária? Pense hoje sobre isso. A disciplina do Senhor é para os seus filhos, e Ele precisa disciplinar seus filhos quando caminham em desobediência. Mas Ele nos chama para nunca sairmos da sua presença, como essa família fez. Mas calma. As próximas semanas nós vamos ver cenas de amor e resgate. Porque Deus sempre tem a última palavra para famílias que foram arruinadas por causa do pecado. Amém?
Oremos, abaixe sua cabeça para a gente orar. Que essa mensagem faz sentido para você. Você está sendo disciplinado pelo Senhor? O que Ele quer dizer para você? Momentos difíceis? Fique na casa do pão. A promessa é: se o meu povo se humilhar e orar, eu vou restaurar. Não deixe que o dinheiro seja o Deus da sua vida, porque é melhor passar dificuldades no culto, na igreja, do que uma oportunidade maravilhosa para esse mundo, onde vai te afastar da presença de Deus. Deus, obrigado, porque o Senhor nos alerta que a Tua disciplina em momentos difíceis é para o nosso bem. Obrigado, porque mesmo o pecado que arruina as nossas famílias, ainda há esperança da Tua restauração. Então que o Senhor restaure, Deus, as famílias. Restaure as famílias que talvez foram para Moabe aqui nessa igreja. Traga-os de volta antes que eles morram. Tenha misericórdia, Jesus. Traga eles de volta antes que eles morram lá em Moabe. Antes que eles se acostumem a ficar sem o culto. Antes que eles aprendam a adorar os deuses pagãos, seculares desse mundo. Traga eles de volta, Jesus. Traga os pais de família que deixaram a Tua casa. Restaura casamentos que foram quebrados por causa do pecado. Ou restaura a sorte de mulheres, como o Senhor restaurou de Noemi e Ruth. Que o nosso coração seja humilde para aceitar a Deus a Tua disciplina, porque o Senhor nos disciplina porque nos ama, e que a gente nunca venha tentar resolver pela força do nosso braço. Que os ouvidos de cada pai de família aqui venham estar atentos à Sua voz, para te obedecer e guiar a sua família. Tenha misericórdia de nós, Senhor.